Olá, jovens! Parabéns por estarem estudando. Eu sou o professor Laércio Vasconcelos. Bem-vindos ao canal Matemática para Vencer. E lembre-se, quem estuda, vence. Claro, quem estuda vence, mas leva em consideração a quantidade e a qualidade do seu estudo. Quanto maior é o tamanho do seu desafio, maior tem que ser a qualidade e a quantidade do seu estudo. Por exemplo, não é uma boa ideia você que tem que fazer uma prova para o colégio militar começar a estudar 2 semanas antes. Aí fica difícil, né? Muito bem, hoje nós vamos falar especificamente sobre o estudo utilizando questões de provas anteriores resolvidas. Nós já estamos atingindo aqui no canal cerca de 500 questões de provas do Colégio Militar resolvidas. E tem várias outras, tem de Colégio Naval, EPICAR, etc. Agora vamos falar primeiro especificamente sobre Colégio Militar sexto ano. São cerca de 500 questões. Agora, como é que você vai estudar com essas questões? Olha só, eu vou fazer uma analogia com o jogo de basquete, tá? Faz de conta que você fica um mês assistindo jogos de basquete. Eu pergunto, você vai aprender a jogar basquete só assistindo jogos? Cá entre nós. É difícil, né? Agora entra na quadra e faz uma cesta aí nesse basquete. Passa pelos outros jogadores, seja um jogador de basquete, você não vai ter tanto sucesso assim, porque só ficar assistindo não resolve. O que você precisa? Você precisa primeiro entender como é que se joga, quais são as regras do jogo. Isso na matemática é como se você estivesse aprendendo a teoria que você tem que aplicar. Você não pode resolver uma questão de frações se você não sabe a teoria, como é que se faz para operar com as frações. No caso do basquete, você antes de jogar, você vai ver outras pessoas jogando. Então, no caso da matemática, você antes de resolver problemas de matemática, você tem que fazer o quê? Tem que ver exemplos para ver como é que se resolve aquilo. O jogador de basquete ou de qualquer outro esporte, ele tem que fazer uma série de exercícios, né? Ele tem que fazer corrida, musculação, até natação, etc. Então, você lá na matemática, você antes de resolver a questão, tem que resolver um monte de exercícios. Muito bem, então você tem lá um monte de questões resolvidas de matemática do Colégio Militar. O que você tem que fazer? Você vai ficar assistindo o professor resolver e vai achar que está sabendo? Não. Você, antes de olhar a resolução de questões de matemática, você tem que ir tentar resolver você mesmo. Pega lá, lê o enunciado, sem olhar a solução do professor, sem olhar a resposta e tenta resolver. Olha só, você quebrar a cabeça com um problema faz você aprender muito mais do que simplesmente assistir o professor resolvendo 10 problemas. Quebrar a cabeça é importante, você está colocando o teu cérebro para funcionar. Quando você quebra a cabeça num problema, você está recordando a matéria, você está tentando caminhos matemáticos para chegar na solução, então você acaba aprendendo. Então você pode ficar lá com 10 problemas, quebrando a cabeça com eles, ficou ali 2 horas e não resolveu nada. Então você perdeu o seu tempo? Não. Você aprendeu alguma coisa com aquilo ali. Isso é importante. Certo? Então eu coloquei aí um monte de questões resolvidas. Você vai ver a resolução, mas você primeiro vai tentar resolver. Aí sim vai valer a pena você assistir a resolução. Quebra a cabeça antes tentando resolver você mesmo. Outra coisa, você tem, por exemplo, o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Tem a prova de 2016, a prova de 2015... 2014, aí você vai falar assim, não, 2014 é muito velho, vou resolver só do ano passado, que é quente. Do ano passado, Você sabe que as provas mais antigas costumam ser, inclusive, mais difíceis. Então é bom você resolver a prova do ano passado, do ano retrasado e dali para trás. Isso é muito importante, resolver várias provas. Não fique resolvendo somente a prova do ano passado. Outra coisa, você vai fazer prova para o Colégio Militar de Porto Alegre. Aí você vai falar, não, eu só quero ver as provas de Porto Alegre.
As provas de Curitiba eu não quero ver, do Rio de Janeiro eu não quero ver, de Salvador eu não quero ver. Tá totalmente errado, porque tudo é matemática. E as questões são parecidas. Muitas vezes, numa prova, eles aproveitam questões de anos anteriores, mas de outras cidades do colégio militar, né? Claro, eu estou falando do colégio militar do Exército, que é tudo centralizado. Tem um órgão do Exército que comanda todas essas escolas, né? Esses colégios militares que são, no momento, são 13 colégios militares. São Manaus, Belém, que é o mais novo, tem Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então são 13 colégios militares. Então você tem que fazer todos. Se eu tenho lá 500 questões de colégios militares diversos, você tem que estudar todas as provas. Então, isso aqui são 2 erros que as pessoas cometem. Primeiro, eles só veem a resolução das questões e não tentam resolver. Então, já não está estudando direito. Tem que primeiro tentar resolver para depois olhar a solução. Claro que você tentando resolver vai ter uma dificuldade. Tem questões fáceis e questões difíceis. Aí você vai começar a resolver uma, mas não resolve outra. Aí você vai começar a resolver mais outras e mais outras. Vai chegar uma hora que você consegue resolver qualquer questão, porque você já está bem treinado. O outro erro que as pessoas cometem na hora de estudar é que fica se concentrando somente naquele colégio militar que ele vai fazer prova. Nada disso. Você tem que fazer de todos. Tem muitas questões parecidas. Tem até questão do colégio naval que serve para o colégio militar, que já caiu. Tem questões da EPICAR, que é 9º ano, mas já caiu para colégio militar 6º ano. Na verdade, tudo é matemática. Toda matemática você deve tentar fazer. Seja ela mais fácil, seja ela mais difícil. Então, um terceiro erro que as pessoas cometem é você ignorar o ano que você está. Por exemplo, eu vou fazer prova para o colégio militar 6º ano. Aí só quer olhar a questão de 6º ano. Mas tem questão de 9º ano, de colégio naval, de EPICAR, que tem chance de cair para o 6º ano. Por isso que, inclusive, eu selecionei muitas questões de colégio naval e EPICAR, que são 9º ano, até a Olimpíada de Matemática, né? E coloquei no Matemática para Vencer, que é um livro para 6º ano. E vice-versa. Tem questão do Matemática para Vencer, nível de 6º ano, que já caiu na EPICAR, que já caiu no Colégio Militar. No fim das contas, tudo é matemática. Quer ver uma outra coisa que o pessoal procura? Colégio Militar e Ensino Médio. É uma prova totalmente diferente, né? É porque são poucas vagas, não são todos os colégios militares que fazem prova para o ensino médio, e muitas vezes quando fazem só tem 5 vagas, né? São vagas que sobram. Então, como são poucas vagas, até são poucos candidatos, é muito difícil um curso economicamente viável preparar para o colégio militar ensino médio. O que se faz normalmente é que as pessoas que querem fazer prova para o colégio militar ensino médio fazem turma preparatória de colégio naval e EPICAR, que é 9º ano, né? Nível de 9º ano. Então, se você vai fazer colégio militar ensino médio, você vai ter que estudar tudo de 6º ano que tiver, que tem questões que se aproveitam, né? É a base. Você tem que ser craque em frações, números primos, divisibilidade, tudo isso. E você vai fazer também as questões de colégio naval para ensino médio. Tá bom, vamos falar mais da prova do colégio militar 6º ano, porque a prova tem daqui a 2 semanas, claro. Então você vai tentar resolver as questões primeiro, você vai fazer as questões de anos anteriores, não só do ano passado. Você faz do passado, retrasado e dali para trás. E você vai fazer também as questões de todos os colégios militares. Não fica esperando encontrar uma prova lá do colégio militar que você vai fazer, tipo Curitiba. Só quero as de Curitiba. Não, isso é um erro. Você tem que fazer todos. Agora, claro, quando a prova está se aproximando, você vai pegar provas inteiras para resolver. Ah, eu vou fazer Colégio Militar Rio de Janeiro 2016. Vou fazer essa prova. Tá. Senta, reserva lá um tempinho de 2, 3 horas. Depende da prova. Normalmente são 3 horas, tá?
3 horas para você resolver tudo. Às vezes é 2 horas, depende, na verdade, isso pode variar de uma escola para outra. Então é importante que você consiga sentar na cadeira e ficar lá sentado 2 horas fazendo a prova, porque lá na prova de verdade você vai ter que fazer isso, não vai poder ficar levantando toda hora para ir na geladeira. Então essa disciplina de conseguir fazer uma prova de longa duração, isso é muito importante. Sabe uma outra coisa importantíssima para o seu estudo? É porque você, quando tem questões para resolver ou questões resolvidas, você não vai ficar focando somente nas questões. As questões são a continuação do seu aprendizado. Como é que começa o aprendizado? Começa com a matéria. Você tem que aprender a matéria. Tem que aprender a teoria, tem que ver exemplos, tem que fazer exercícios. Exercícios simples, continha simples, mas em grande quantidade. Depois disso é que você começa a resolver problemas. Problema é o quê? Tem uma historinha e aí você tem que daquela historinha tirar qual vai ser a matemática que você vai usar. E aí uma vez que você sabe o que você vai usar, você arma aquela conta necessária para resolver aquilo. E aí você tem que ser bom em cálculo, claro. Isso é uma etapa do aprendizado. Então resolver questão é a última coisa que você aprende a fazer. Você começa lá com o aprendizado da matéria. Então, uma maneira de você resolver questões é assim. Quando está se aproximando a prova, você começa a fazer prova. Faz questão, resolve um monte de questão, legal. Agora, uma outra maneira que eu acho melhor é você ir resolvendo questões ao longo do aprendizado. Por exemplo, você ficou 1 ano se preparando, 6 meses se preparando, aí tem os capítulos. Tem lá, sistema decimal, 4 operações, múltiplos e divisores, frações, números decimais. Então, eu coloquei nos capítulos, que estão também no canal, explicando essas matérias todas, no final de cada capítulo, eu coloquei as mesmas questões das provas, só que divididas por assunto. Então, se você acabou de estudar fração, estudou a matéria, fez um monte de exercícios, aí você tem lá, por exemplo, 50 questões do Colégio Militar só de frações. E aí você fica fazendo questão de fração, misturado de vários colégios, de vários anos, de várias unidades do Colégio Militar, né? Então esse é um jeito interessante de você estudar. Você vai resolvendo as questões das provas à medida em que você vai avançando nos capítulos. Agora é claro, quando chega nas proximidades da prova, faltam poucos dias ou poucas semanas, você vai pegar provas inteiras para resolver. Mas se você já fez ao longo do seu ano de estudo, do seu semestre de estudo, da sua preparação, é melhor ainda, porque você fixa mais a matéria. Certo? Então, esse ano a gente já tinha umas 300 questões de provas resolvidas do Colégio Militar e agora, nas últimas semanas, eu comecei a colocar as mais recentes, tá? Eu coloquei Rio de Janeiro, já estava lá, eu coloquei de Curitiba, eu coloquei Campo Grande, coloquei Brasília, Fortaleza, Recife e eu vou fazer as outras, tá? A única que eu não consegui, eu já consegui arrumar todas elas do ano passado. Eu vou colocar todas elas antes do dia da prova, de preferência com uma boa antecedência. A única que eu não consegui é a de Belém, tá? O Colégio Militar de Belém é o mais recente, ele só existe há 2 anos e eles ainda não têm aquela estrutura de ter provas anteriores armazenadas e tudo mais. Mas todas as outras do ano passado eu coloco com prioridade, então vocês vão ter todas as provas do ano passado e do ano retrasado para rever. São quase 600 questões ao todo. Então vá lá que tem muito serviço para vocês, tá? Bom estudo e boa prova!